Vamos lá então para a reflexão do dia, gente. Bora lá, da noite agora, né? Terceiro dia. O dia que dirige sua vida. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eclesiastes 4:4. O homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. De Thomas Carlyle. Vamos lá pro texto. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Que força motriz dirige sua vida? Nesse exato momento, é possível que um problema, ou uma urgência, ou um fim de um prazo determinado esteja dirigindo você. É possível que a lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsciente também o esteja dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns. Vamos lá. Muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e cultuando a vergonha. Dirigidos pela culpa, são manipulados pela lembrança, permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmo, sabotando o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou da presença de Deus, que diz: você será um fugitivo errante pelo mundo. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia. Andar pela vida sem propósito. Somos produtos do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido por nossos passados. Ele tornou um assassino chamado Moisés num líder, e um covarde chamado Gideão num corajoso herói. E também pode coisas maravilhosas com o restante da sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos? Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las, em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivendo continuamente em pensamentos. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que ofendeu. Enquanto o ofensor provavelmente já esqueceu o insulto e seguiu em frente, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Ouça, aquele que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com a amargura. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e o mande para bem longe. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de
condições genéticas, independentemente do que tenha causado tal situação. Pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr risco. Em vez disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscas e tentando manter status quo. O medo é o encarceramento voluntário, que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente afeiçoado no amor. Muitos são dirigidos pelos materialismo, o desejo de adquirir é o único objetivo da vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais que tornará mais feliz, mais importante, mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas. Os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando tédio. Então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que quanto mais bens adquirir, mais importante sereis. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses e Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. O mito mais comum a respeito do dinheiro é o de que, quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas no piscar de olhos por uma quantidade consideráveis de fatos que fogem do nosso controle. Né? Vejam o caso do livro anterior que eu tô lendo, né? Exatamente isso. As pessoas eram ricas, né? E perderam tudo em um piscar de olhos por serem judeus, né? A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá se tornar de você, seu relacionamento com Deus. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, cônjuges, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela presença social do grupo a que pertence, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir o propósito de Deus para sua vida. Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores. Mateus 6:24. Outras influências ainda podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse, potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Esta jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos. Estão comigo aí, gente? Vamos lá, né? 40 dias. Uma vida guiada, controlada e direcionada pelo propósito de Deus. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nem o sucesso, nem a riqueza, nem a fama, nem os prazeres.
Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido. Uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. As vantagens. Deixa eu ver. As vantagens de uma vida dirigida por propósito. Há 5 grandes vantagens em viver uma vida com propósito. Conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar alguns significados na vida. Por isso, tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis como a astrologia e a psicologia para descobrir. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se torna insuportável. Um jovem na casa dos 20 escreveu: Sinto-me um fracasso, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que. Tudo que eu sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim começarei a viver. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías queixou-se: Tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Jó disse: Meus dias são vazios e sem esperança. Eu detesto a vida. Não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósito na vida. A esperança é tão essencial para a vida quanto o ar e a água. É preciso esperança para lutar. O Dr. Bernie Ziegler descobre que podia prever quais das pacientes com câncer apresentariam melhores. Ao perguntar: Você quer viver até os 100 anos de idade? Os que tinham profunda noção de propósito de vida respondiam que sim. Eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência. A esperança é resultado de se ter um propósito. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com o propósito de Deus. Deus diz: Sei os planos que tenho para você, planos para o bem, não para lhe causar aflições, ou lhe darei esperança em um futuro promissor. Talvez você esteja com a sensação de estar enfrentando um problema insolúvel, mas a Bíblia diz: Deus é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossos mais sublimes anseios, orações, anseios, pensamentos e esperança. Conhece seu propósito, simplifica a vida. Ele define o que você faz, o que não faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações, para saber as que são essenciais e as que não são. Basta perguntar: essa ação me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentos das decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Quem não conhece seu propósito exagera nas atividades e isso causa estresse, fadiga e conflito. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizá-la por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretendia fazer. Ou possível estar assistindo muito a programas de televisão. Uma vida dirigida com propósito conduz um estilo de vida mais simples e uma agenda mais saudável. A Bíblia diz: a vida presunçosa é cheia de pomba e uma vida vazia, mas a vida simples, sincera, é uma vida plena. Isso também leva à paz de espírito. Tudo o Senhor das paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti.
Então vamos lá, gente. Vamos continuar, né? Conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz com que esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna suficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância, fazer de nossa vida um jogo. Mas hoje, uma melhor descrição seria distração sem objetivo. Muitas pessoas são como giroscópios, rodopiando num ritmo frenético sem jamais chegar a lugar nenhum. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamento e de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio no seu coração. Você pensa, talvez seja diferente dessa vez, mas isso não resolve. O verdadeiro problema é que a falta de foco e de propósito. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menos importância. Fazemos sua vida um jogo. Despertar silencioso. Mas hoje, uma melhor descrição seria distração sem motivação. Muitas pessoas são como giroscópio rodopiando num ritmo frenético sem jamais chegar a lugar nenhum. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamento e de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa, talvez seja diferente dessa vez. Mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e de propósito. A Bíblia diz: não se descuide, tente entender o que o Senhor quer de você. Efésios 5,17. A capacidade de concentração pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto à energia reduzida, mas você pode concentrar o foco. Como uma lente de aumento, os raios do sol podem ser concentrados a ponto de atear fogo, a grama ou um pedaço de papel. Quando a convergência da luz é maior, como o raio laser, ela pode até cortar o aço. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada. Isso é vivida com um propósito. Os homens e as mulheres que mais influenciaram a história estão concentrados numa direção. O propósito, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano, praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele diz: estou concentrado minhas energias unicamente nisto. Esqueço o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Se você quer que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de andar em circo. Pare de tentar fazer de tudo. Faça menos. Elimine até mesmo as boas atividades, concentrando-se apenas no que for mais importante. Jamais confunda atividades com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito. Mas para quê? Paulo diz: assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Filipenses 13:15. Conheça seu propósito, traz motivação. Os propósitos sempre produzem entusiasmo, nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvazia quando falta propósito. Até mesmo levante-se da cama se tornando um fardo. Normalmente, é o trabalho sem sentido que nos esgota, consome nossas forças e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho. Esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado para um propósito, reconhecido por você mesmo como grandioso. Ser uma força da natureza em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimento. Esta é a verdadeira alegria de ser usado por um propósito, reconhecido por você mesmo como grandioso. Ser uma força da natureza em vez de um amontoado inconstante, egoísta de ressentimento e lamentações sobre reclamando com o mundo, ou ser força para torná-los felizes. Conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembrados depois que partirem. Entretanto, o que, em última análise, mais importante não é o que os outros dizem sobre sua vida,
mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados, reputações são subsitem e homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Jones era ser campeão de tênis da instituição. Ele se sentiu orgulhoso quando viu sua taça exposta num local de destaque na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou o troféu pelo correio. Eles o haviam achado numa lata de lixo, durante uma reforma na escola. James, um dia todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Viver para um legado é um objetivo sem perspectiva, uma utilização mais sábia do tempo e construir um legado eterno. Você não foi posto nesse mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida. Um exame final antes que você ingresse na eternidade. A Bíblia diz: lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá prestes a contar a si mesmo a Deus. Felizmente, Deus quer que possamos no teste, por isso nos deu as perguntas antecipadamente. Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeiro, o que você fez com seu filho, Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão. Não, assim, gente. Primeiro, o que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Se você quer que a sua vida cause impacto, dê-me uma direção. Segundo, o que você fez com o que eu lhe dei? Isso é o que você fez com sua vida. Dádiva, talentos, oportunidades, energias, relacionamentos e recursos. Enfim, tudo que Deus deu a você. Gastou com você mesmo ou fez isso dele o propósito que Deus tinha para você? Prepararam para essas duas perguntas e o objetivo desse livro. A primeira irá determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinar o que você fará na eternidade. Ao terminar esse livro, você estará pronta para responder essas duas perguntas. Tema para reflexão: viver com propósito e o caminho para a paz. Versículo para memorizar. Tu és o Senhor, dai-me paz, prosperidade, às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Isaías 26:3. Pergunta para meditar. Na opinião da minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida e qual eu desejo que seja. Então tá, gente. Hoje, essa foi a reflexão, uma vida com propósito. Um beijo, até um próximo vídeo. Tchau!